eu vou tentar falar para vocês hoje é um pouco dos modelos experimentais, né, e protocolos in vitro para o estudo da inflamação eosinofílica. A minha expertise, né, em inflamação eosinofílica, eu acho que ela começa lá no meu doutorado e é no meu pós-doc, então, que eu entro em contato com grupos, né, que trabalham muito com eosinófilo, com a fisiologia do eosinófilo, a biologia do eosinófilo, ativação de eosinófilo, né. Então, o que eu vou tentar falar para vocês hoje e discutir um pouco as ferramentas que nós temos hoje, né, para estudar patologias que envolvem, né, inflamação eosinofílica, e fazer algumas ponderações, né, que é o que eu acho que vai valer para o estudo da inflamação eosinofílica e também acaba valendo para outros tipos de desenhos experimentais, sejam quais forem, tá certo? Bom, então aqui eu só queria sinalizar que existe uma International Eosinophil Society, né, da qual eu faço parte. Eu comecei a fazer parte ainda como pós-doc lá, indo aos congressos, né? Esse ano nós não tivemos o nosso congresso, ele está acontecendo de forma remota. Então, quem tiver interesse, quem já trabalhar com isso, ou tiver interesse em trabalhar e quiser saber um pouquinho mais, existe uma página da International Eosinophil Society, onde vocês, inclusive, podem aqui ter conhecimento do que está rolando, né, em termos de discussões, tá? Então, muito que eu vou falar hoje em relação aos modelos é um apanhado, né, de toda essa discussão que acontece, que permeia os congressos dessa sociedade, e o que eu queria trazer um pouco para vocês e discutir, tá? Bom, então, apesar de não ser esse o objetivo da palestra, né, dizer qual é o papel do eosinófilo na inflamação, é óbvio que vocês, não sei, eu imagino que sejam a maior parte alunos de graduação, né, da audiência, é uma célula que é pouco estudada, digamos assim. Muitas vezes ela é até discriminada, né, lá na graduação, onde muitas vezes se fala nela ou se fala muito pouco, e quando se fala, diz, é uma célula que participa de processos alérgicos, né? Está lá na alergia, está lá na asma, e às vezes aparece também em resposta a parasitas, nas parasitoses, nas eumintíases, né? E se para por aí, não se dá muito valor, digamos assim, a ela, né? Então, o que eu queria também deixar nesse comecinho claro é que o eosinófilo é uma célula que as informações que muitas vezes se tem dela na graduação e até mesmo na pós-graduação, né, são informações um pouco imprecisas, né? A gente sabe que ele tem um papel, muito dos dados clínicos, né, que ele tem um papel importante na alergia, né? A gente sabe que se a gente diminuir os eosinófilos circulantes, por exemplo, em pacientes asmáticos, a gente tem uma melhora, uma diminuição do número de exacerbações, uma melhora da qualidade de vida, né? Mas não necessariamente ele é aquela célula efetora que vai lá para destruir alguma coisa, né? Nas eumintíases, idem, né? A gente sabe que o papel hoje do eosinófilo como célula matadora de parasitas é impreciso, essa informação é imprecisa, né? Nós sabemos esse dogma, né? E eu trago, então, essas frases do James Lee. O James Lee, ele atualmente ele já faleceu, mas ele sempre foi um pesquisador muito ativo, né, americano, da Clínica Mayo, no Texas, onde ele dizia que, né, sempre the only good eosinophils are dead eosinophils, né? Mas ele também dizia que a força dos dogmas são também as suas maiores fraquezas. Então, essa ideia de que o eosinófilo é uma célula matadora, ela é uma ideia antiga, né? Que a gente, às vezes, acaba repetindo, muito baseado em estudos in vitro, né? Porque in vitro, realmente, aparece um potencial. Se você pega o eosinófilo e o parasita e coloca os dois lá numa plaquinha, você vai ver uma atividade killing, né, de killer do eosinófilo, mas a gente sabe que em vivo não é bem assim, né, nem nos modelos animais e nem na clínica, né. Entretanto, essa ideia de que... essa também é uma outra frase do James Lee, né, que a gente, durante os encontros, sempre tentando
delinear melhor, né, o papel do eosinófilo. E hoje, essa foi o que a gente chama de liar hypothesis, é que o eosinófilo, na verdade, ele tem um papel muito no processo de reparo e remodelamento do processo inflamatório onde ele está presente, né, que é essa parte aqui da frase, e ele também tem um papel de imunomodulatório, de regular a imunidade daquela região, né, daquele microambiente onde ele está. Tanto na doença, na patologia, como na saúde, digamos assim, né? Porque hoje a gente sabe que o eosinófilo, ele é uma célula constitutiva, por exemplo, no trato gastrointestinal, uma célula que está lá residencialmente e que parece ter um papel importante na microbiota, inclusive, né? Na manutenção de uma microbiota homeostática. E muitos desses estudos, né, é bom que fique claro, que foram baseados, avançaram bastante quando nós tivemos em mãos os animais deficientes de eosinófilo, que eu vou comentar mais à frente como ferramenta, né, de estudo da inflamação eosinofílica. Isso aconteceu de forma relativamente recente, né? Em 2004 nós tivemos os primeiros estudos com os animais deficientes de eosinófilo, né, o que abriu um leque experimental imenso para que a gente pudesse estudar a inflamação eosinofílica. Mas até lá, esses animais não existiam, né? Então havia uma limitação experimental também na identificação do papel do eosinófilo nas diferentes patologias. Contribuiu bastante, mas também tem algumas questões, algumas armadilhas, né? Que é o que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então, isso aqui só ainda falando um pouco das funções do eosinófilo, né, como célula importante na homeostase. A gente sabe que os eosinófilos possuem pré-estocados dentro dos seus grânulos, né, porque ele é um granulócito, tanto citocinas TH1, como TH2, como quimiocinas, fatores de crescimento, que é curioso, porque é uma célula, classicamente, a gente tem que tomar cuidado muito com o clássico, né, porque, como dizia o James Lee, né, os dogmas, a força dos dogmas também são as suas maiores fraquezas, mas a gente sabe por que uma célula TH2 está de perfil, né, classicamente TH2 está fazendo o interferon gama dentro do seu grão, né, então, e capaz de secretar essa citocina de forma seletiva mediante um estímulo específico. Então, isso é um papel imunorregulatório que hoje a gente sabe que o eosinófilo tem, que não é nem comentado, né, que é totalmente negligenciado na maioria das aulas, enfim, que nós temos sobre essa célula. Essa atividade anti-eumíntica, que a gente também ressalta lá, olha, ele é importante lá para matar euminto, ela é vista, como eu já falei para vocês, sobretudo in vitro, né, tanto nos modelos experimentais com animais, né, com animais é um pouco polêmico, tem inclusive alguns modelos de parasitose que ele, inclusive, ajuda o parasita, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da discussão. Mas, definitivamente, ele não é um killer de parasita em vivo e na clínica, né? São células residentes em alguns tecidos, como eu comentei com vocês, como é o caso do trato gastrointestinal, e mesmo em processos alérgicos, né? Como a gente sabe do benefício de se reduzir o eosinófilo no processo alérgico, principalmente aqui ressaltando o asmático, que talvez seja o mais comum e um dos mais importantes, né? A gente sabe que ele está longe de ser o único vilão, né? Hoje a gente relaciona mais o papel do eosinófilo com o processo alérgico na questão do remodelamento, né? Que ele causa, que a presença dele causa, né? O que vai levar a uma modificação, né? Da estrutura das vias aéreas. Isso vai implicar lá na frente em perda de função do órgão. Então, hoje a gente pode considerar o eosinófilo, vocês podem perguntar, então qual é o papel dessa célula? Então, hoje a gente pode considerá-la como uma célula multifuncional, capaz de fazer diferentes funções, tem funções secretórias muito sofisticadas das suas citocinas pré-formadas, das suas estruturas, das suas proteínas pré-formadas, né? Tem um papel, de certa forma,
importante na patologia, que está mais relacionado ao remodelamento e ao reparo, tá? Em relação a processos, ao papel dele em processos homeostáticos, a gente sabe que ele é residente em algumas situações. A ausência dele não é totalmente deletéria, mas pode implicar em algumas deficiências, tá certo? Então, aquela ideia de que ele é uma célula efetora terrível, né, com capacidades destrutivas, hoje é um pouco questionada, né? Eles não são blood killers de parasitas, isso em vivo, né? In vitro é uma situação muito específica, mas em vivo isso parece que não é verdade, mas sim tem papel em remodelamento na patologia, né? Em doenças onde você tem, por exemplo, nas quistossomoses, né? Você tem uma quantidade de eosinófilos ali presente imensa no fígado circulante, e aquilo causa um estrago imenso, né? Você tem fibrose, cirrose, enfim, que são muito deletérios também. Nesse papel, parece sim que o eosinófilo tem um papel importante, não necessariamente na morte, né, do parasita. Eles são cruciais para a homeostase, e a gente sabe que ele tem um papel importante. A ausência dele não é totalmente deletéria, tá? E esses dados vieram muito com o advento dos animais deficientes para eosinófilo, né? Então, esses animais, eles não têm deficiências no intestino, por exemplo, mas eles têm modificações de microbiota, é um pouco diferente, tá? Na produção de IgA, há um prejuízo. É o que se sabe, né, até hoje, baseado em estudos em animais, tá? E as funções imunomodulatórias, a gente também sabe que ela tem, mas muitas vezes são funções que outras células também têm. Então, a deficiência dele pode causar alguma modificação, mas você acaba tendo uma outra célula capaz de suprir, pelo menos em parte, o papel desempenhado pelo eosinófilo, tá? Então, ainda há muito espaço para discussão e estudo em relação, né, ao que o eosinófilo faz em determinados... Cada vez mais você acha eosinófilo em tumores, né, em processos não necessariamente considerados TH1, e acredita-se que nesses processos o papel dele seja mais imunomodulatório, uma vez que para imunomodular você não precisa estar em uma quantidade grande, você pode fazer, para ser uma célula efetora, sim, o que se espera de uma célula efetora é que ela esteja lá numa quantidade muito grande, mas para imunomodular a gente sabe hoje que você pode fazer com uma pequena quantidade de células, certo? Mas, enfim, muito bem. Então, isso só para dizer, esse slide, que o eosinófilo ele é uma célula conservada nas diferentes espécies, né? Aqui, existem células que nós chamamos de eosinofil-like em diferentes organismos, como, por exemplo, aqui no caranguejo, aqui na ostra, aqui na barata gigante, né? Aqui no pepino do mar. Então, existem estruturas, e acredita-se que esse papel considerado de killer, né, ou de célula efetora, venha nesses organismos, potencialmente tem um papel realmente de proteção, né, para evitar a invasão de micro-organismos, mas evolutivamente isso foi meio que perdido na espécie humana. Na espécie humana, o eosinófilo aparece mais como uma célula mais envolvida com processos de reparo e imunomodulatória. Existem diferentes doenças eosinofílicas, eu botei aqui uma lista, mas existem outras, né? A asma, alergia alimentar, dermatite eosinofílica, esofagite eosinofílica, que hoje em dia a gente tem o diagnóstico, né? É mais bem pontuado do que era no passado, refluxo gastroesofágico, né? Nós temos diferentes condições alérgicas, principalmente no trato gastrointestinal, onde o eosinófilo é uma célula residente, né? Que envolvem, que há um aumento desse infiltrado eosinofílico e, obviamente, nas infecções parasitárias. Ressaltando que cada vez mais aparecem o eosinófilo como célula presente em doenças como câncer e outros.
onde o seu papel, obviamente, ainda não é muito bem conhecido, e por isso há um leque aí de investigação que está aberto, né? Então, existem diferentes modelos que são usados para o estudo, né, do eosinófilo, principalmente no passado era muito usado os guinea pigs, né, que é o porquinho da Índia, né, rato era um modelo bem mais utilizado para estudar a inflamação eosinofílica, para se isolar o eosinófilo no passado, né, se isolava muito da barriguinha do rato. Eu trouxe aqui um modelo de zebrafish, que existem alguns estudos que apontam, né, o zebrafish como um sistema importante, onde você pode ter um eosinofil-like ali, e você pode ter, então, um modelo para o estudo da inflamação eosinofílica. Então, há uma diversidade, mas, sem dúvida nenhuma, né, o modelo experimental que envolve o camundongo tem um apelo imenso, né, por razões que eu acho que muitos de vocês já sabem ou podem preconizar, né, por questões financeiras, de manipulação também, de manutenção, né, em biotérios, por uma questão de genômica, né, de identidade genômica. Há a vantagem de você ter a possibilidade dos nocautes, né, eu acho que isso trouxe um apelo grande para o uso de camundongos nesse sistema de estudo de inflamação eosinofílica, basicamente porque você, com o advento dos animais, eosinofil nocaute, então isso traz, não só no caso do eosinófilo, mas de forma geral, você ter animais nocaute para uma determinada proteína, para uma determinada estrutura, isso traz um modelo de experimentação importante, com suas limitações, obviamente, e questões. A disponibilidade também de reagentes, né? Você tem uma gama disponível no mercado de anticorpos e ferramentas de biologia molecular que te permitem acessar o camundongo como ferramenta de estudo. Enfim, existem inúmeras vantagens. Então, obviamente que o camundongo, como modelo experimental de estudo da inflamação eosinofílica, mediante todos os outros animais ou espécies que poderiam ser utilizadas, é sim uma das grandes ferramentas que nós temos hoje. Aqui é só uma diferença, há uma diferença ainda, se a gente olhar para o eosinófilo humano, se vocês olharem, né, tem essa estrutura do núcleo em forma de headphone, os grânulos se coram com eosina e ficam, então, aqui vermelhinhos, né? Aqui uma outra foto, aqui o camundongo, então, você, em geral, vê na forma de rosquinha o núcleo, isso é bem característico de camundongo, também com grânulos eosinofílicos. Isso tudo para ressaltar também que hoje nós sabemos, e aí é um contraponto que eu gostaria de fazer com vocês, é que, apesar de haver uma homologia grande entre os mecanismos de ativação, desgranulação do eosinófilo humano, do eosinófilo murino com o humano, eles ainda são diferentes. Então, os estudos que hoje a gente tem mostram, e eu vou comentar um pouco mais à frente também, e apontar algumas vantagens e desvantagens, né? Mostram que há uma diferença que precisa ser levada em consideração, né? É o que eu sempre falo, assim, acho que o bom experimentador, o bom cientista é aquele que sabe as limitações das ferramentas que utiliza, e para isso é preciso que ele conheça muito bem a ferramenta que ele tem em mãos, quer seja um animal nocaute, quer seja uma ferramenta farmacológica, quer seja uma ferramenta de biologia molecular, enfim. Né? É muito importante que quando vocês escolhem fazer um experimento e escolhem as ferramentas, né, vocês têm que ter conhecimento daquela ferramenta o máximo possível, né, baseado em dados da literatura ou até mesmo em dados experimentais das suas condições. Né? Só assim você consegue aferir, tirar conclusões mais assertivas, né, e que sejam levando em conta possíveis vieses de análise, né? Então, isso vai acontecer, eu acho que, tanto quanto em qualquer ferramenta que você use, vão ter alguns vieses de análise, né, que você precisa ter cuidado na hora de interpretar o seu resultado.
Não pode perder de vista também a pegada clínica, né? O que a clínica diz para a gente? Então, será que esse modelo experimental está adequado? Não está? O que esse animal tem de diferente? Né? Será que ele tem algum... eu fiz um nocaute para alguma coisa, mas será que isso interferiu com algum outro fenótipo, não necessariamente relacionado àquele nocaute? Então, é importante que os alunos, assim, não só de graduação, como de pós-graduação, eles tenham essa preocupação, que não é só chegar e fazer o experimento. Eu acho que pensar o experimento, ele é muitas vezes tão mais importante ou igualmente importante do que você realizar o experimento, tá? Então, você precisa conhecer as ferramentas que vocês têm em mãos. Bom, então, em vivo, como eu disse para vocês, o advento dos animais deficientes em eosinófilo, e não só os deficientes, como aqueles que têm eosinofilia atenuada, que eu também vou mostrar e comentar, chamar atenção para algumas coisas, isso ajudou muito, porque até então nós não tínhamos um animal deficiente de eosinófilo que pudesse nos dar, né, noção do impacto da deficiência dessa célula desde o nascimento do animal até a sua vida adulta, né? Então, quando eles surgiram, isso como ferramenta de estudo foi muito importante, né? Trouxe muitas contribuições, mas também trouxe muitos questionamentos. Eu menciono aqui alguns modelos, né, que são utilizados em camundongos e que envolvem inflamação eosinofílica. Eu acho que o mais comum é o modelo de ovalbumina. A gente também tem um modelo de que nós chamamos de HDM, né, que é o House Dust Mite, que é o modelo de poeira doméstica, que eles chamam, né? Você compra extratos de poeira doméstica e muitos defendem esse modelo como sendo um modelo mais complexo do que ovalbumina, mas que também retrataria uma situação mais que se aproxima do real, né? Nós temos modelos com aspergillus fumigatus, que é um fungo, né, um dos fungos que aparecem na geração de resposta alérgica, né? Existem diferentes modelos de sensibilização ao desafio, nós temos modelos de pólen também, né? Tudo isso relacionado à alergia e os modelos de infecção por eumintos, né? Quando eu destaco aqui os Schistosoma mansoni. Mas assim, focando um pouco mais nos modelos de alergia, porque talvez sejam os mais bem conhecidos e os mais famosos, talvez uma probabilidade maior de vocês se esbarrarem aí no futuro. Então, por exemplo, o modelo de ovalbumina é um modelo mais antigo e, em geral, né, os modelos de alergia envolvem uma fase onde você sensibiliza o animal, né, você dá, por exemplo, ovalbumina para esse animal durante um dia, após um outro dia, após 7 dias, você dá o que a gente chama de booster, né, que é a ovalbumina, novamente, isso pode ser via, por exemplo, intradérmica ou intraperitoneal. Então, esse animal, ele desenvolve uma resposta que envolve células T, né, produz IgE, essa IgE se liga lá na superfície de mastócitos. Então, é como se você sensibilizasse o animal nessa fase. E, a posteriori, dias depois, uma semana depois, 2 semanas depois, você desafia, né, que é você, por exemplo, aerolizar a ovalbumina nesse animal. E ele desenvolve uma resposta alérgica. Então, muitos desses modelos trabalham com 2 fases, uma de sensibilização e uma efetora, né? Embora existam muitas diferenças experimentais, tá? Então, eu estou comentando aqui a mais clássica delas. Então, nesse slide, eu gostaria de comentar, de falar um pouco sobre as ferramentas, no caso, sobre os animais deficientes em eosinófilo, tá? Eu comento aqui as referências, essa é uma referência de uma revisão, não é nem tão recente, mas é de 2014, mas ela consegue traduzir, também do James Lee, que é aquele pesquisador que eu já comentei com você, da relevância dele nas discussões sobre inflamação eosinofílica, mas ele consegue, nessa revisão, sintetizar um pouco as diferenças entre os animais nocautes disponíveis, e até hoje isso não mudou muito, de 2014 para cá, tá? E as suas principais vantagens e desvantagens, digamos assim, né? Então, o primeiro animal deficiente em eosinófilo que surgiu foi o gata, que eu estou apontando aqui no finalzinho, tá aqui no final da tabela.
Então, ele é um animal deficiente em eosinófilo, então você não vê a presença de eosinófilo nem no sangue, nem no lavado broncoalveolar, que ele chama de BAL. Então, ele foi o primeiro animal que surgiu e sempre surgiu com muita polêmica, né? Todo mundo achando que o animal gata seria, né, uma grande ferramenta, e foi. Só que hoje a gente sabe que a depressão, né, o nocaute do gata, desse fator de transcrição, GATA1, ele acaba, isso aqui foi descoberto a posteriori, portanto, quando a gente vai na literatura de eosinófilo e olha estudos com animal gata, mais antigos, né, eles falam, é uma deficiência específica de eosinófilo. Hoje a gente sabe que não é bem assim, então aqui realmente há uma deficiência de eosinófilo muito importante, mas parece que não é específica. Por quê? Você acaba também atrapalhando o basófilo, o mastócito, e também parece influenciar com o megacariócito. Então, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês. Quando a gente olha para aquele resultado, embora o animal, a gente saiba que o animal não tenha quase que exclusivamente eosinófilo, você não pode descartar que outras células, que aquilo que você está vendo, também pode ser consequência da deficiência de outras células. Posteriormente, nós tivemos o animal fio, que o animal gata foi feito por um pesquisador da Harvard Medical School, o Craig Gerard, e o animal fio foi feito pelo James Lee, e o animal fio, até hoje, ainda aparece como um animal onde o fenótipo aparentemente não está alterado em outras células, né, em outros sistemas, o que, na verdade, traz esse animal como uma vantagem em cima do animal gata, embora os dois sejam ainda muito usados. Surgiu também o animal que nós chamamos de iFeel, porque esses animais deficientes de eosinófilo, por exemplo, quando você pensa em termos de resposta alérgica, o eosinófilo está ausente nas duas fases, tanto na fase de sensibilização, quanto na fase efetora. Então, por mais que você fizesse o seu desenho experimental em si, com esses animais, ficava sempre a pergunta, né? Mas o eosinófilo é importante. Esse que eu estou vendo lá no final é consequência da participação do eosinófilo no processo de sensibilização ou na fase efetora, né? Esse animal, por mais que alguns experimentos de transferência adotiva de eosinófilo tivessem sido feitos, isso ficava meio que obscuro. Então surgiu o animal iFeel, que na verdade é como se ele fosse, você pode induzir, né, essa deficiência de eosinófilo com a administração de toxina diftérica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse animal lá na frente, mostrar um pouco dos resultados, porque ele se mostra vantajoso nesse sentido. Entretanto, ele tem um probleminha. Essa depressão de eosinófilo, ela é temporária. Ela se mantém por 3 semanas. Depois, por mais que você administre toxina diftérica, esses eosinófilos não são mais depletados. Por quê? Porque você começa a desenvolver anticorpos contra o receptor de toxina diftérica. Então, você para de ter aquela resposta de depressão, né? O organismo reage, do animal, reage no sentido de neutralizar a ação da toxina diftérica. E uma outra coisa, eles só depletam, né? Eles só interferem, né, com os progenitores, os eosinófilos que estão no seu processo de eosinopoese. Os que estão na circulação não interferem. Então, para você trabalhar com um animal depletado, você precisa esperar alguns dias para que os eosinófilos circulantes sejam eliminados. Enfim, isso também para dizer que nem tudo esse animal é maravilhoso. Não, ele também tem alguns probleminhas. É essa mensagem que eu queria, de certa forma, também trazer, né? Nem as ferramentas não são perfeitas, né? Esses animais aqui são animais que nós chamamos de Eosinophil Attenuated Mouse Strains, né? Eles têm muitos deles têm o eosinófilo é realmente a célula mais deficiente, mas ele acaba interferindo com outros sistemas também, outras células também. Então, a gente não pode dizer que é específico de eosinófilo. O IL-5 é muito utilizado, né, o animal nocaute, para citocina IL-5, que é uma citocina importante, né, na resposta eosinofílica.
para o receptor da IL-5, para a eutaxina. Entretanto, a gente acaba vendo, em algumas situações, essa depressão de eosinófilo, ela não é muito eficiente, tá vendo? Ela acaba sendo pequena, aí depende se é no sangue ou se é no BAL, mas ela acaba também tendo outros, interferindo em outros sistemas. Então, não é uma resposta genuína de eosinófilo. É óbvio que esses animais são úteis, dependendo da sua pergunta. Né? Se você quer estudar o papel da IL-5, quer estudar isso, esse animal pode ser utilizado, você pode tirar algumas conclusões disso, mas não necessariamente do papel do eosinófilo. É isso que eu queria dizer. Então, o uso de um animal ou outro também depende da sua pergunta, né? O que você quer ver? Você quer ver o papel do eosinófilo ou você quer ver o papel da resposta inflamatória eosinofílica? Né? Então, são coisas que a gente tem que estar ponderando na hora, antes de fazer o experimento, né? Antes de escolher qual vai ser o seu desenho experimental. Essa tabela, que também é daquela revisão, eu queria fazer mais uma ponderação, que é em relação ao background do camundongo, né? Muitas pessoas falam, o background BALB é um background mais TH2, então é preferido, né, em alguns modelos experimentais de inflamação TH2. Só que isso é um pouco polêmico também, né? Se vocês olharem aqui, no animal gata, então eu vou contar um pouco da historinha para vocês. Quando ele surgiu, ele tinha um fenótipo BALB, né? E aí, o que as pessoas começaram a fazer nesse animal sem eosinófilo com fenótipo BALB? Eles viam o quê? Que a ausência do eosinófilo, na verdade, acabava aumentando a hiperreatividade das vias aéreas, aumentando a produção de muco, aumentando a produção de citocinas TH2, isso causou um espanto. Não, o eosinófilo não tem papel nenhum, muito pelo contrário. A ausência dele exacerba. Então, ele tem um papel, e aquilo ia muito contra o que se via na clínica, né? Então, é uma deficiência do modelo experimental, uma deficiência de quê? Né? E aí, eles começaram, então, não se sabia ainda naquela época que o animal gata tinha deficiência em outras, poderia ter deficiência em outras células, né, como basófilos e, enfim. E aí, fizeram ele no background black. E aí, começaram a ver, não, realmente aqui diminui, né, a ausência dele atenua todos aqueles parâmetros, aqueles hallmarks, né, da inflamação alérgica. Então, o que está acontecendo? Aí, num primeiro momento, atribuíram essa diferença à diferença de strain, né, de background. Depois, viu-se que não era bem isso, que na verdade poderia estar relacionado a alterações do fenótipo de outros sistemas nesse animal. E também haviam muitos modelos, os modelos comparativos e disponíveis para análise não eram exatamente iguais, né? Os processos de sensibilização e desafio tinham suas diferenças, então acreditava-se que isso também podia ser atribuído a isso. E também há diferenças de biotério, de microbiota, enfim. Com o animal fio, se a gente olhar, eu estou mostrando o modelo de ova aqui, porque acaba sendo um modelo mais clássico, né? Mais divulgado, mais estudado. Então, quando fizeram esses estudos no animal fio, o que se viu realmente foi uma diminuição, que a ausência do eosinófilo diminuía todos os parâmetros pró-inflamatórios que estavam mais relacionados à inflamação alérgica, né? Foram feitos também estudos com animal iFeel, e nesse ponto eu vou mostrar alguns resultados desse trabalho, que eu acho interessantes, assim, para um pouco a vantagem que esse animal oferece em relação aos outros dois, porque permite que você estude o papel do eosinófilo ou só na fase de sensibilização ou só na fase de desafio, mas também as suas limitações, né, tendo em vista que você não consegue depletar os eosinófilos por um longo tempo. Então, isso só para mostrar para vocês que até mesmo essas discussões, se eu vou usar um animal black ou se eu vou usar um animal BALB, eu acho que são importantes, elas precisam ser feitas, né, essas perguntas, mas eu acho que elas só são respondidas quando você conhece bem o seu modelo. Você vai lá na literatura, procura tudo que tem sobre aquele modelo nos diferentes backgrounds, você, se possível, experimenta isso dentro das suas próprias condições, né, de biotério e de laboratório.
Do contrário, acaba sendo uma discussão pouco, porque é polêmico mesmo, né? O que está por trás daquilo ali? Se você está usando o animal nocaute, é importante que você conheça bem o fenótipo, e existem coisas que não são conhecidas ainda, e aí, obviamente, que você não tem responsabilidade nisso, né? Você trabalha com a ferramenta, com o conhecimento que se tem à época, mas nada impede que daqui a alguns anos você tenha uma nova informação sobre aquela ferramenta e isso possa até abrir uma outra pergunta, né, sobre aqueles resultados que você obteve no passado, tá? Então, esse paper fala um pouco do modelo de asma no animal iFeel. Então, se vocês observarem aqui, eles fizeram a administração de toxina difitérica com 2 administrações, eles já observavam nos dias que se seguiam, né, uma diminuição de eosinófilos aqui na medula, né, aqui dia 0, aqui 2, 3, 4, 5, e na verdade isso é recuperado depois de uma semana, né, vocês veem aqui no dia 10, a gente já tem eosinopoese acontecendo, então isso é durante um tempo. Aqui são dados do sangue, em termos percentuais, e aqui em termos absolutos também há uma diminuição desses eosinófilos circulantes. E aí eles pensaram, e se a gente administrar, ao invés só de 2 vezes de toxina difitérica, ao longo do tempo, será que a gente consegue manter essa depleção, né, ao longo do tempo? E eles viram que não, tá vendo? Passados aqui 2 semanas, talvez, né, de depleção, isso acaba retornando. Por aquilo que eu comentei com vocês. Parece que você começa a fazer anticorpos contra o receptor de toxina difitérica, e então você perde essa resposta depletória, digamos assim, né? E aí é uma limitação do animal. Se eu quero fazer um modelo de asma, tudo bem, 2 semanas eu consigo aqui. E ele é o que ele faz a posteriori. Mas se eu quero fazer um modelo mais crônico, de esquistossoma mansoni, né, onde eu não quero um animal deficiente, não quero um gato, não quero um fio, porque esse animal vem sem o eosinófilo lá do começo, lá desde a gestação, nascimento, eu não quero. Eu quero fazer uma depleção pós inoculação do parasita, ou antes da inoculação do parasita, ou em um determinado período, né, dessa pós-inoculação do parasita. Eu até posso fazer isso, mas se for um modelo muito crônico, de 3 meses, por exemplo, como são os modelos de esquistossomose experimentais, é um problema, porque eu não consigo manter esses eosinófilos depletados por tanto tempo, tá? Então, o que ele faz aqui? Ele administra toxina difitérica antes do processo de sensibilização, porque ele quer ver se o eosinófilo é importante na montagem da resposta TH2, não necessariamente no desenvolvimento da resposta efetora. E a resposta que ele obtém é que parece que o eosinófilo não é importante, né? Se você pega aqui os animais wild type iFeel, eles não têm diferença em relação à celularidade, né? Tanto total como diferencial. Então, eles meio que dizem que, olha, no processo de sensibilização, o eosinófilo parece que não é importante. Mas vamos ver agora na fase efetora. Então, eles depletam o eosinófilo pós-fase de sensibilização. Né? Então, e aí o que eles veem? Né? Que sim, que aí você tem uma diminuição da celularidade total, né? Você vê até um aumento aqui do macrófago, mas ele não ressalta como significativo, uma diminuição do eosinófilo, que é óbvia, e eles veem aqui uma neutrofilia, que também é muito curioso, e eles ficaram muito preocupados com essa neutrofilia. Por quê? Porque na clínica, pelo menos, perfis, né, fenótipos asmáticos, com uma neutrofilia importante, em geral, são grupos muito mais sérios, né, e que são refratários a corticoide. Então, por isso que eles chamaram atenção para essa característica, muito por conta de dados da clínica. Aqui só mostrando que eles viram também, tá vendo, no animal onde foi feita a depleção antes da fase efetora, houve uma diminuição, né, desses parâmetros.
Não viram efeitos na hiperreatividade, que é muito curioso, né? Então, parece que depletando eosinófilos na fase efetora não tem impacto na hiperreatividade das vias aéreas, que eles utilizam um modelinho de metacolina, que eu não vou entrar muito em detalhes agora. E uma outra coisa, eles falam, será que essa neutrofilia que a gente vê aqui com 28 dias, ela se mantém, né, para períodos mais tardios, onde, em tese, esse eosinófilo já estaria de volta, né, na jogada, porque a gente sabe que esse efeito da toxina difterica, tem um time point, né, e o que eles viram é que, na verdade, você acaba tendo uma reversão. Então, quando você olha aqui em 41 dias, que é o rosinha, você já vê aqui o eosinófilo aparecendo e essa neutrofilia diminuir. Ele também faz estudos de histologia, mas o que eu queria mais chamar a atenção era esse aqui, que é com aquela hipótese, né, de que talvez esses casos de neutrofilia tivessem relacionados à tolerância, né, à dexametasona. Eles fizeram a administração de dexametasona e observaram que a dexametasona, ao contrário do que eles viram no wild type, não foi visto nos animais com essa neutrofilia, né? E, basicamente, também não viram uma diminuição dos neutrófilos aqui nessa pós-tratamento com dexametasona. E aí eles vendem o peixe do paper, dizendo que é um modelo que pode mimetizar esses casos, né, resistentes à dexametasona, de pacientes que são resistentes à dexametasona, e teria, então, uma contribuição importante como um modelo experimental, tá? Então, encerrando um pouco essa parte do in vivo, né, a mensagem que eu acho que que a gente pode levar para casa, né, é que não existe modelo experimental perfeito, né? A gente precisa conhecer a ferramenta que a gente está trabalhando, animal que a gente está trabalhando, o background desse animal, o modelo que a gente quer implementar, né, quer desenvolver. Se estamos trabalhando com animal nocaute, qual é o fenótipo, o que se sabe, né, o que eu posso, inclusive, averiguar nas minhas condições experimentais para poder garantir que aquela resposta que eu estou vendo é uma resposta que está relacionada, né, à ausência daquela célula, à ausência daquela proteína. Tá bom? O in vitro, né? Então, tudo bem, tem os modelos experimentais de inflamação eosinofílica, mas o in vitro. O in vitro é importante para a gente, muitas vezes, para a gente desvendar um pouco do mecanismo, né? Então, assim, se eu quero esse eosinófilo isolado, né? Eosinófilos murinos, por exemplo, né? Eu trabalho com o universo murino e quero esses eosinófilos murinos isolados. Digo para vocês também que não são muito fáceis de serem obtidos, tá? Tem as suas vantagens e desvantagens. Então, uma forma de você obter eosinófilos murinos é isolar de camundongos transgênicos para IL-5 eosinófilos do baço desses animais por seleção negativa. O que é seleção negativa? Né? Você passa essas células do baço por um procedimento onde você incuba essas células com um coquetel de anticorpos que vão reconhecer todas as outras células, menos o eosinófilo. E esses anticorpos são ligados a esferas eletromagnéticas. E aí, quando você passa essa mistura, né, por um ímã, a gente fala coluna magnética, mas é um ímã. Essas esferas que estão ligadas aos anticorpos, que estão ligadas às células, elas grudam na parede do tubo, e no caso, o eosinófilo, que não tem nenhum anticorpo que reconhece ele vai para o fundo do tubo. É isso que a gente chama de seleção negativa. A vantagem é que você diminui a probabilidade de você ativar essas células, porque nada se ligou a ela. Quando você faz uma seleção positiva, dependendo da célula, isso pode levar a um processo de ativação, que pode impactar ou não no desenho experimental, isso, né, também varia de célula para célula, mas nesse caso do eosinófilo é seleção negativa. Então, aqui é um exemplo, né, antes do isolamento, após o isolamento, realmente você tem um nível de pureza muito importante. Quando você trabalha in vitro, você não pode trabalhar com purezas muito pequenas, porque, né, acima de 95, ou em torno de 95, 94, são ainda considerados
razoáveis, mas menos do que isso, 80%, isso acaba acaba ficando na dúvida se o que você está vendo é um resultado da célula mesmo ou da influência que essas outras células podem ter de forma parácrina, por exemplo, no eosinófilo, tá? Então, a vantagem, né, é que você tem uma quantidade boa de eosinófilo para trabalhar in vitro, né, após esse procedimento. As desvantagens podem ser tidas como é um processo relativamente caro, que você precisa ter esse kit que você compra, né, que não é muito barato para fazer essa seleção negativa, e você precisa ter um animal transgênico para IL-5, tá certo? Uma outra questão também que pode ser vista como desvantagem é que essas células, muitas vezes, elas não são células exatamente iguais aos eosinófilos circulantes no sangue, porque elas vêm ainda com um grau de imaturidade, digamos assim. Então, isso pode influenciar também, você tem que ter em mente que isso pode influenciar a resposta que você vai ver, tá? Então, eu não descartaria essa ponderação. É óbvio que isso varia dependendo do seu readout, do seu modelo experimental, mas é uma preocupação que você precisa ter quando for trabalhar com essas células. Uma outra forma de você obter os eosinófilos murinos é diferenciar eles da medula, né? Esse procedimento, esse protocolo de diferenciação, ele não existia, ele surgiu em 2018, né, de um trabalho dessa pesquisadora, da Eline Rosenberg, que também é do grupo da International Eosinophil Society. Ela desenvolveu esse protocolo, que também foi uma ferramenta muito importante, porque antes a gente só conseguia ter eosinófilo de animal IL-5 transgênico, em grandes quantidades, né, e de uma forma não ativada, né, para que você conseguisse trabalhar. E ela, então, com esse protocolo, ela, só rapidamente, se vocês olharem aqui, é uma cultura de células da medula, onde você pré-incuba essas células com stem cell factor FLT3, que é um fator de crescimento também, e IL-5. Então, em diferentes time points, você adiciona uma coisa ou outra, e após em torno de 14 dias, você tem o máximo de diferenciação de eosinófilo. Então, você tem uma produção, um aumento da proliferação das células e um aumento da diferenciação dessas células. Então, aqui, só para vocês verem, são eosinófilos, eu acho que no 9º dia, se eu não me engano, né, de como eles aparecem morfologicamente. Né? Aqui há uma marcação para o Siglec-F. Siglec-F pode ser considerado um dos marcadores para eosinófilo murino. A gente sabe que não é totalmente exclusivo de eosinófilo, mas nesse tipo de cultura, uma marcação com Siglec-F é um indicador de eosinófilo. Em vivo, talvez não seja, mas no processo in vitro, você pode utilizar o Siglec-F como um marcador de eosinófilo murino. Aqui há uma marcação para MBP, e a gente vê claramente em vermelho aqui, né, a MBP, que é a proteína, Major Basic Protein, né, proteína básica principal do eosinófilo, que é muito característica do eosinófilo, é um fator de marcação de eosinófilo. Então, você vê aqui, e aqui um eosinófilo, acho que no 10º dia, mostrando características de mitose. Então, na verdade, esse protocolo, ele veio como ferramenta, né, revolucionar um pouco essa história do estudo do eosinófilo in vitro. Como vantagens, eu acho que é uma forma de você obter eosinófilos murinos de uma grande quantidade. Como desvantagens, eu acho que é o custo. Novamente, o custo nunca deveria ser uma desvantagem em ciência, né, gente? Começando por aí. Ciência é cara mesmo, ciência boa é cara. Então, não deveria ser colocado na caixinha das desvantagens, mas sim na caixinha do investimento. Mas, enfim, é um processo caro, porque essas citocinas, né, são caras e você precisa delas em grande quantidade para manter essas culturas. Como uma outra desvantagem também, e aí é um pouco mais do ponto de vista funcional desse eosinófilo, apesar desse eosinófilo manter muitas características funcionais de um eosinófilo maduro, de sangue periférico, ele ainda apresenta algumas características de não diferenciação completa.
Então, a gente sabe, por exemplo, que o eosinófilo maduro, ele tem várias citocinas pré-estocadas, e esse eosinófilo diferenciado de medula não necessariamente tem todas essas citocinas pré-estocadas. Então, há umas diferenças funcionais entre esse eosinófilo diferenciado e esse eosinófilo maduro, que a gente precisa levar em conta quando a gente não vê uma resposta meio que estranha, digamos assim. Obviamente que pode ser aquilo mesmo, mas pode ser uma consequência desse processo, dessa célula que não está completamente madura. Então, tudo isso que eu estou falando não é para dizer, não, então não serve. Claro que serve, mas você precisa ter essas coisas em mente quando você vai fazer a discussão dos seus dados, né? Ou você vai afirmar coisas sobre os seus resultados. Uma desvantagem ainda de você trabalhar exclusivamente com essas células, esses eosinófilos diferenciados de medula, tentando fazer um paralelo com o humano, é que o referi sempre vai pedir para você fazer com o humano para provar que se comporta da mesma forma que o murino, né? Ou que aquele eosinófilo tá. Então, você acaba ficando... Então, é melhor trabalhar só com o humano, dependendo do que você tiver que escolher, né? E a gente precisa escolher muito, né? Em termos... justamente por questões financeiras. Então, mas é uma pergunta que nós aqui precisamos, isso precisa estar em mente quando você escolhe desenvolver um modelo. É melhor eu fazer murino ou melhor fazer humano? O que vai me facilitar uma publicação, né? O que vai me dar respostas mais assertivas a respeito da minha pergunta? Então, acho que essa é uma das mensagens que eu queria passar aqui com toda essa discussão. A purificação de eosinófilo de sangue periférico humano, então essa é um dos modelos que eu faço muito no laboratório, fiz durante o meu pós-doc, de forma muito sistemática, né, que os alunos fazem no laboratório. Vocês vão ver no videozinho da aula prática que vai se seguir, que uma das etapas para a gente purificar o eosinófilo é purificar granulócito, tá? Então, a gente não chega lá no videozinho da aula prática a purificação de eosinófilo, né? A gente vai mostrar lá a fração do granulócito, que é majoritariamente de neutrófilos, né? E a de mononuclear, que acaba sendo majoritariamente de linfócitos, porque são células de linfócitos, você tem mais linfócitos no sangue do que monócito, né? Mas vocês vão ver que lá na aula prática, vocês vão ver a formação de um gradiente de Ficol, né? Os granulócitos vão para o fundo. A maior parte desses granulócitos, em termos percentuais, cerca de 95% são neutrófilos, então você pode purificar neutrófilo humano com gradiente de Ficol, é aceitável fazer isso, mas para fazer eosinófilo você vai ter que tirar muito mais sangue, sei lá, 5 vezes mais sangue do que você tira para o neutrófilo, separar o granulócito e a partir dessa fração de granulócito obter o eosinófilo por seleção negativa, imunomagnética negativa, que foi aquele processo que eu comentei, né, lá no slide anterior como então, a vantagem é que você tem uma população de eosinófilo, cerca de 95% de eosinófilos, pós-gradiente Ficol e pós-seleção imunomagnética negativa de eosinófilo. A desvantagem é que é caro, como eu disse, não deveria ser uma desvantagem, devia estar na caixinha do investimento e não da desvantagem. Mas você obtém também um número pequeno de células, né? Acho que esse é um dos grandes desafios com quem trabalha com eosinófilo do sangue, quer seja aqui, quer seja em qualquer lugar do mundo. É a quantidade de número de células que você obtém. Então, você precisa otimizar as suas condições experimentais, pensar, planejar muito bem o seu experimental, para que você não perca, né? Para que você otimize as suas purificações. A vantagem é que você tem uma célula periférica madura, né? Que não tem aqueles questionamentos que podem ter, por exemplo, com o eosinófilo murino diferenciado de medula, ou com o eosinófilo murino isolado de baço, de camundongo transgênico para IL-5. É uma célula humana, então há uma correlação com o que acontece, né? A gente não faz ciência para tratar camundongo, a gente faz ciência para resolver os problemas da humanidade, né? As doenças humanas, enfim. Né? Então, é uma vantagem, é uma célula diferenciada e humana, né? Então, isso acaba sendo uma vantagem. Desvantagem, pequena quantidade. Já estou terminando, esse eu acho que é o último slide, aí vocês poderiam me perguntar, mas
Então, se não existe uma linhagem eosinofílica que a gente possa usar, existem pelo menos 2 linhagens humanas de eosinófilos, que são obtidas de pacientes, então são linhagens humanas. Entretanto, gente, elas são diferenciadas, né, em eosinófilos aqui, só tentando mostrar um pouco como seria antes da diferenciação e depois da diferenciação. Né? Aqui, se eu não me engano, em A e B é HL60, clone 15, e a C e D é a EOL1, antes e pós-diferenciação. Entretanto, essas células, mesmo né, após diferenciação, elas não apresentam um comportamento fidedigno ao que o eosinófilo maduro realmente que o eosinófilo maduro realmente é. Então, sempre que vocês forem, então não vou trabalhar com essas linhagens, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você sempre que trabalhar com elas, vai se esbarrar na pergunta. Veja bem, mas há algum experimento que você fez para correlacionar isso que você está vendo, mostrar que isso que você está vendo nessa célula também acontece na célula, no eosinófilo murino ou no eosinófilo humano? Então, sempre vão ter essas perguntas. No estado da arte de hoje, tá? Da pesquisa de eosinófilos de hoje. Pode ser que daqui a algum tempo não seja. Mas, nesse momento, apesar de ser uma vantagem, ser uma célula, uma linhagem que você pode ter milhões e milhões e milhões, em relação à funcionalidade, sempre vai ter esse questionamento. Tá bom? Então, se tiverem intenção de planejar um experimento com ela, sempre tenham isso em mente. Não são células que hoje a gente pode dizer que se comportam exatamente como células primárias. Tá bom? Então, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu já estou também no limite do meu tempo. Eu gostaria de fazer um agradecimento, obviamente, né, para o grupo. Essa foi uma das últimas fotos que eu acho que a gente tirou no laboratório quando a gente ainda podia se aglomerar. Gostaria de fazer um agradecimento especial à Marina Valente Barroso, que vocês vão ver no vídeo da aula prática. Foi uma das... ela é pós-doc, foi uma das pessoas que, enfim, participaram, filmaram, né, roteirizaram. E a Gláucia Thompson. A Gláucia, ela defendeu a tese dela em meio à pandemia, então hoje ela é pós-doutoranda também. E gostaria de agradecer também a toda a equipe, aos meninos todos que trabalham de forma entusiasmada com esses processos de purificação. A Gláucia trabalha mais com neutrófilo, a Marina mais com eosinófilo, mas ambos passam muitas vezes pelas mesmas etapas, pelos mesmos processos, pelas mesmas perguntas. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos também. Estou aberta a perguntas, enfim. Obrigada. Uma última coisa. Gostaria também de convidar alunos que têm interesse a trabalhar, né, com ativação de células do sangue, neutrófilos, eosinófilos. Quem tiver interesse pode mandar o e-mail, o laboratório está aberto a alunos de mestrado, doutorado, ok? Então fica aqui o meu e-mail e o meu agradecimento. Obrigada. Jorge, está sem som. Gente, estou expert em fazer isso. Eu não vou conseguir até o final do curso, perdão. Então, eu queria agradecer a professora Josiane pela palestra, né, pela fala super esclarecedora, né, em cima de modelos que ela costuma trabalhar, de inflamação eosinofílica. Eu vou aqui colocar, professora Josiane, algumas questões que foram colocadas no chat, tá? O Christian Barbosa, ele perguntou sobre os métodos in vitro, né, que você faz na sua pesquisa, acho que isso já foi respondido, né, na sua própria fala. A Letícia Ackerman,
pergunta, sabe-se se ele, eu acredito que sejam os eosinófilos, né? Modula as duas respostas, inata e adaptativa? Não sei se é isso que ela queria saber. Qual o nome? Letícia. Letícia Ackerman. Então, Letícia, essa eu acho que é uma das grandes, são as perguntas mais relevantes atualmente, né? A gente sabe, por exemplo, em termos de resposta adaptativa, né, ou de transição de uma resposta inata para uma adaptativa, que o eosinófilo, ele é capaz de apresentar antígeno, não querendo compará-lo a uma célula dendrítica, que tem uma capacidade imensa de fazer isso, enfim, mas ele também consegue fazer isso. Então, nesse sentido, o eosinófilo funcionando como isso tem trabalhos que estão publicados sobre isso, mostra o eosinófilo como, né, dendritic cell-like, obviamente que num grau de magnitude muito menor, mas ele é capaz de fazer isso, né? Em relação a ele modular a resposta inata, como ele tem um monte de citocinas pré-estocadas, e como eu disse para você, mesmo citocinas também, né, citocinas TH1, existem alguns trabalhos que mostram que eosinófilos, e aí não necessariamente em respostas TH2, através da secreção dessas citocinas, eles conseguem atenuar uma ou outra resposta, mas isso ainda é muito pouco conhecido, principalmente em relação à resposta inata. O que é mais bem conhecido é que ele é capaz de por exemplo, atuar como uma célula apresentadora de antígeno. Ok. A professora Patrícia Fernandes perguntou o seguinte: em situação de coleta de lavado peritoneal ou broncoalveolar de animais não exogênicos, a presença de eosinófilos pode ser considerada um indicativo de que esse animal tem algum tipo de contaminação decorrente de condições de biotério ou do próprio animal? Olha, Patrícia, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas porque, em tese, eles não são residentes da cavidade peritoneal, né? Eles são residentes do intestino. Eu nunca ouvi, e aí pode ser também, não quer dizer que seja, né? Eu dizendo que não é do meu conhecimento, de que o lavado peritoneal tivesse eosinófilos residentes, ou que você tenha eosinófilos residentes na cavidade peritoneal numa condição homeostática, tá? Eu diria que pode ser um indicativo de alguma variação da condição do animal. Mas eu confesso que eu nunca li nada sobre isso. E que também nunca li que eosinófilos seriam células residentes na cavidade peritoneal. Elas são do rato, né? Do rato são camundongo, tem muito mastócito, mas eosinófilo, normalmente, eu acho que não se encontra, não. Certo. A Isis Menezes fez a seguinte pergunta: nas contagens total e diferencial de leucócitos, as quantidades ou porcentagens, né, de camundongos não nocaute mimetizam as quantidades encontradas em humanos em sangue ou obtida por lavado peritoneal, por exemplo? Sim, em humano você tem o quê? Se você pega, por exemplo, sangue, né? A gente não tem dados de lavado peritoneal de humano, assim, mas em sangue você pode ter 0 eosinófilo no sangue, né? Em geral, você tem de 0 a 10%, que é um pouco o que a gente também vê com o camundongo, né? Numa condição alérgica, você vê, inclusive, quando você faz um modelo de alergia, em geral, nesse modelo, você também monitora esse eosinófilo tanto na medula quanto no sangue. E o que, em geral, você vê é um aumento, né? Um aumento em termos percentuais, em termos absolutos, no sangue e na medula. E que no humano, medula também, muitas vezes você não faz, você faz mais mesmo sangue, e você, muitas vezes, vê isso no humano, né? Que, na verdade, é um indicativo, através do exame de sangue, que ou é um processo alérgico, ou pode ser uma eumintose, ou alguma coisa. É a primeira hipótese, são as primeiras hipóteses, né, que surgem quando você analisa um teste desse. Mas, a princípio, sim, teria em relação ao aumento, diminuição e ausência em caso de ausência de patologia. Certo.
Pode variar. Não, é só deixando claro que pode variar. Você ter também 2%, 3%, 4%, não quer dizer que é considerado normal. É isso que eu quero dizer. O Silvio Júnior está perguntando, é possível obter eosinófilo por peritonite estimulado por fração ou proteína parasitária? Em um estudo de atividade anti-inflamatória, acha que é um diferencial essa ação de atividade biológica sobre a inflamação eosinofílica? Pelo que eu entendi, a pergunta é se eu consigo obter eosinófilos, né? Isso. Após instilação dessas proteínas parasitárias. A princípio, sim. Mas o problema de você obter eosinófilo através desse processo, ou até outros, por exemplo, uma esquistossomose, se você pega lá o fígado desse animal, né, desintegra, você vai ter muito eosinófilo ali. Só que esse eosinófilo, provavelmente, ele já vai estar o quê? Ativado. Ele é diferente de você obter esse eosinófilo resting, né? Ou numa situação não ativada, digamos assim. E aqueles exemplos que eu mencionei na palestra, né, do animal, a obtenção através do baço do animal IL-5 transgênico ou da diferenciação através de medula, seria uma forma de você obter esses eosinófilos não ativados numa grande quantidade. Mas você também pode tentar obter através de outros modos, por seleção negativa, enfim, né, para você ter um grau de pureza grande só de eosinófilo, mas você tem que ponderar se esse eosinófilo vai estar ativado e se isso vai interferir no seu protocolo experimental. Ou se isso pode ser até uma vantagem, né, uma forma de você incrementar o seu protocolo experimental, mas são essas perguntas que você precisa se fazer antes de isolar, né, ou de se realmente vai ser útil para responder aquela pergunta que você tem em mente. Certo. E a última pergunta, para a gente poder seguir, né, o Vitor Rodrigues, não, ainda tem mais duas. O Vitor Rodrigues perguntou se existe remodelamento das vias aéreas na asma não TH2 e, se houver, qual o papel dos eosinófilos nesse caso? Olha, provavelmente, na asma não TH2, você diz, por exemplo, na asma neutrofílica, digamos assim, né? Não sei exatamente o que você chama de asma não TH2. O eosinófilo, em geral, está sempre lá, tá? Ele pode estar, você pode ter, por exemplo, neutrófilo, um maior percentual de neutrófilo também. O neutrófilo acaba também causando remodelamento, e enfim. Então, mas se você for imaginar numa condição onde você não tem neutrófilo, não tem eosinófilo e só tem neutrófilo, se você vai ter remodelamento, provavelmente vai. Eu imagino que sim. Mas não acho que o eosinófilo seja o único vilão. É um pouco aquilo que eu falei lá no começo. Nunca é em vivo, né? Nunca é principalmente em processos inflamatórios. Mas, sem dúvida nenhuma, o eosinófilo contribui, hoje a gente sabe disso, para esse processo de remodelamento que vai implicar na perda de função ou na disfunção, né, do órgão. E a última pergunta é da Carolina Avelar. Ela pergunta: o que explica o perfil mais killer do eosinófilo in vitro do que in vivo? Essa é a pergunta de $1 milhão. É isso que a gente faz em todos os congressos. Entendeu? Por que in vitro ele tem esse papel e em vivo e na clínica isso não é observado, né? E acreditava-se que ele era, até saírem os animais. Na clínica, muitas vezes, ficava na dúvida, que você não conseguia exatamente checar, né? Ou criar condições experimentais mais finas para que você pudesse avaliar isso. Mas se tiver que dar alguma resposta, eu imagino que seja por ser uma condição mais artificial. Então, nessa condição artificial, e também, muitas vezes, dependente do número de eosinófilos que estão ali em contato com o parasita, esse killing acaba acontecendo. Em vivo, muitas vezes, o parasita pode também, e aí é uma característica dos parasitas, ele pode lançar mão de mecanismos de escape, né? Talvez que in vitro ele não tenha, e aí ele faz isso muito bem em vivo. Então, eu imagino que possa ser isso.
Mas o fato é que as observações em vivo não mostram, e em algumas situações mostram, inclusive, que em algumas situações até falam, não, o eosinófilo atenuou, assim, diminuiu a carga parasitária, muito pouco, em algumas parasitoses específicas, mas na maioria, ou ele não faz nada. Em algumas, ou seja, a ausência dele não implica, né, em uma maior carga parasitária, por exemplo. E, em algumas situações, a presença do eosinófilo ajuda o parasita, a larva, dependendo se ele tem fase larval ou não. Então, isso também tem na literatura. Agora, definitivamente, eles não são aqueles killers, aqueles assassinos que a gente estava acostumado a achar, né, baseado nos estudos in vitro. Uhum. E essa diferença, assim, né, continuando essa pergunta, essas diferenças você observa também com relação à liberação de redes extracelulares de DNA para os eosinófilos, Josi? Então, em relação às redes extracelulares, por a liberação das redes por eosinófilos, nós não temos, assim, dá para contar nos dedos o número de trabalhos que tem relacionando ET, que é o que a gente chama, né, de rede extracelular de eosinófilo, e parasitas, né, ou patógenos, né. Em geral, por exemplo, aí eu até posso comentar um dado do nosso grupo que é em relação ao fungo Aspergillus fumigatus. O que a gente vê é que, por exemplo, ele não mata o fungo in vitro e em vivo também não mata, a gente sabe que não mata. Inclusive, parece que essas redes, que a princípio, né, também lá na sua descoberta foram tidas como redes importantes para se criar um microambiente que favorecesse o killing de um patógeno, no caso da aspergilose, além de não ter uma atividade de viabilidade em relação ao aspergillus, você cria um muco mais espesso, né? Porque aquela estrutura do DNA que é viscosa, que é grudenta, isso parece que contribui ainda mais para a densidade do muco, para aumentar a densidade desse muco nas vias aéreas e, inclusive, favorecer a colonização, criar um microambiente que dificulte, por exemplo, a expectoração do próprio fungo e ainda criando um microambiente para infecções secundárias. Então, essas redes, na verdade, são, nesse sentido, mais, né? A gente precisa botar em caixinhas, né? Mal, bom e tal. Mas, por exemplo, não tem uma atividade fungicida contra o aspergillus, nesse caso específico, tá certo? Então, isso pode variar mesmo, pode variar de patógeno para patógeno, de condição para condição, e o que a gente precisa sempre ter, eu acho, é um dado clínico, né? O dado clínico é ele que vem validar os seus achados experimentais ou in vitro também, né? Óbvio que o in vitro e o in vivo, eles são essenciais para a gente entender mais em termos de mecanismo, mas sem o dado clínico também, que corrobore com aquele achado, a gente fica um pouco na mão das ferramentas, né, das ferramentas que a gente tem, das ferramentas experimentais. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer diária, todos nós, né? Porque a gente acaba mesmo achando que aquele achado in vitro é maravilhoso, que aquele achado no animal, no caute, é maravilhoso. Mas pode não ser real, pode não acontecer na clínica, né? Certo. Pode ser um viés de análise. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que eu queria, pelo menos, colocar aqui em discussão nessa palestra. Certo. Muito obrigado, Josi. Então, vamos fazer o seguinte agora, pessoal, a gente vai dar, né, o play no vídeo da atividade prática que foi feita pelo grupo da professora Josiane. Nós vamos dar o play por aqui. Caso a gente note alguma instabilidade, né, com relação à conexão, porque, enfim, né, nossas conexões nem sempre são as ideais ou elas flutuam durante o dia, então a gente vai dar play se a gente observar alguma instabilidade com relação à rodagem, né, desse vídeo aqui na plataforma, a gente vai colocar um link para o YouTube no chat, tudo bem? Então, o pessoal que está aí no Duit, fiquem ligados se a gente notar alguma instabilidade ou que não está rodando bem, a gente vai colocar um link
do YouTube para que vocês possam acessar e ver esse conteúdo, tudo bem? E aí a gente volta aqui no final para as perguntas, trazer as perguntas de vocês do chat para a professora Josiane responder. Tudo bem? Vamos lá.
vai corar essa lâmina, né? Vai primeiro fixar as células nela, colocar uma solução de eosina, que vai corar estruturas acidófilas, e uma coloração de hematoxilina, que vai corar estruturas basófilas. Então, a gente tira com muito cuidado a lâmina daqui, tá? E por enquanto a gente não consegue ver nada. E aí a gente vai corando de 30 a 50 segundos em cada uma. Então, de 30 a 50 segundos no fixador, depois de 30 a 50 segundos no corante 2 e de 30 a 50 segundos no corante 3. E ao final, a gente vai ter esse spotzinho, né? Essa bolinha, que é justamente a bolinha onde ficava o filtro, corado, tá? E aí a gente vai olhar no microscópio. Então, a gente vai começar destrinchando essa palavra, citometria de fluxo, onde cito quer dizer célula, metria quer dizer medida e fluxo quer dizer movimento. Então, através dessa técnica de citometria de fluxo, nós conseguimos analisar simultaneamente múltiplas características de células ou partículas microscópicas suspensas em meio líquido e em um fluxo constante. Então, essa é uma técnica multiparamétrica, ou seja, de uma vez só nós conseguimos avaliar vários parâmetros distintos e, através da citometria, nós conseguimos identificar, caracterizar, contar e separar células ou partículas que estejam na nossa amostra que está sendo analisada. A citometria de fluxo, ela nos permite analisar uma variada gama de amostras, desde protozoários até microvesículas, e essas amostras elas podem estar em diferentes tamanhos, desde uma bactéria de 0,5 micrômetros até uma célula do sangue periférico de 14 micrômetros. A citometria de fluxo ela nos permite analisar diversos tipos celulares, como células nervosas, musculares, ósseas, glanulares, células do sangue ou células reprodutivas. E quando aplicada ao estudo dessas diferentes células, ela permite a avaliação, a identificação e a diferenciação de diversas características dessas células, tais como a quantificação do conteúdo genético, a densidade de receptores de superfície, a atividade enzimática, a produção de citocinas eventual dessas células e inúmeras outras aplicações clínicas. Então, quais são os parâmetros básicos analisados na citometria de fluxo? O primeiro é o For-Hard Scatter, que vai nos dar o tamanho ou volume relativo dessas células. O segundo é o Side Scatter, que vai nos dar a granulosidade ou a complexidade interna. E o terceiro é a intensidade de fluorescência, quando essas células estiverem ligadas a anticorpos conjugados a fluorocromos, que vão emitir uma fluorescência no comprimento de onda específico. Então, aqui nessa figura, nós conseguimos observar o que ocorre no interior, o que ocorre no interior de um citômetro de fluxo. Então, quando a nossa amostra vai ser analisada, ela é literalmente sugada pela cânula através de uma pressão positiva, e essas células elas vão passar pelo laser uma a uma, cada uma a seu tempo, como se fosse uma fila indiana. E aí, quando essa célula for interceptada pelo laser,
vai haver uma dispersão da luz desse laser, que pode ser frontal ou lateral. Quando houver a dispersão frontal, o aparelho consegue detectar o tamanho celular que está passando por ele. Essa dispersão frontal, ela pode ser de 0,5 a 5 graus. E quanto maior o ângulo de dispersão, maior o tamanho da célula. Se essa célula tiver, por exemplo, grânulos no seu interior, a luz emitida pelo laser, ela vai ser dispersa quando encontrar esses grânulos e vai ser dispersa de forma lateral. Então, essa dispersão lateral, ela pode ocorrer de 15 a 150 graus e também quanto maior o grau, quanto maior o ângulo de dispersão, maior vai ser a complexidade interna dessa célula. E quando essa célula estiver ligada a um anticorpo conjugado a um fluorocromo, o laser ele vai incidir sobre esse fluorocromo, o fluorocromo vai absorver essa energia, vai sair do seu estado basal para um estado excitado e vai dissipar essa energia emitindo uma fluorescência num comprimento de onda específico, que vai ser detectado pelo aparelho. Aqui embaixo nós temos diferentes fluorocromos com comprimentos de onda específicos quando emitidos, essa emissão aqui de cada um deles, e que vai ser detectada pelo citômetro de fluxo. Então, aqui mais uma figurinha mostrando como é que o citômetro faz para conseguir detectar esses parâmetros, onde ele vai incidir o laser, que vai interceptar a nossa célula, mostrada aqui, e quando houver a dispersão frontal desse laser, a gente tem o tamanho dessa célula. Quando o laser bater num grânulo que existe no interior dessa célula, esse grânulo vai fazer com que essa luz do laser seja dispersa de forma lateral. E aí, o citômetro de fluxo vai conseguir detectar essa complexidade interna dessa célula. Aqui está o padrão de dispersão característico, um padrão de dispersão característico de células do sangue periférico humano, onde nós temos granulócitos, monócitos e linfócitos. E nós temos os dois parâmetros avaliados, no eixo X, o For-Hart-Scatter, que seria a dispersão frontal, e no eixo Y, o Side-Scatter, que é a dispersão lateral, que nos dá a complexidade interna. Olhando, então, esse padrão de dispersão, nós vemos que os granulócitos, eles possuem uma complexidade interna muito maior do que monócitos e linfócitos, que possuem uma complexidade interna bem menor. Por quê? Porque os granulócitos, eles possuem em seu citoplasma grânulos, por isso são chamados granulócitos. E isso vai conferir maior complexidade interna do que monócitos e linfócitos que não têm grânulos. Aqui está o software dele, que é um software bem simples, imitando mais ou menos uma placa de 96 postos. E aqui é o nosso gráfico dot plot, onde a gente vai ver a aquisição da nossa amostra. Aqui é bem simples esse software de se utilizar, quando ele está com o sinalzinho verde, aqui ele já pode ser utilizado. Aqui é o número de eventos, que significa o número de células que ele vai contar e vai passar por aquele laser. E aqui a gente vai colocar para rodar. Agora ele está se preparando para fazer a aquisição da nossa amostra, que no caso ali é a população de mono nuclear, que a gente obteve através da purificação de leucócitos. E aqui no nosso gráfico dot plot a gente pode ver o FSC, que vai nos dar a dispersão frontal daquele laser, nos dando o tamanho da célula, e no eixo Y a dispersão lateral, SSC, do laser, que vai nos dar a complexidade interna
das células que vão passar por ali, pela cânula e pelo laser. Exemplo, o tamanho e a granulosidade forem semelhantes, como é que a gente faz para conseguir identificar uma população específica? Por exemplo, os linfócitos, eles têm um tamanho e uma complexidade interna semelhantes. Por exemplo. Então, já que os linfócitos eles possuem tamanho e complexidade interna semelhantes, como é que eu vou distinguir uma população específica? Por exemplo, o linfócito B. É aí que a gente vai utilizar. Vai ser através da fluorescência. Como que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos utilizar anticorpos conjugados a fluorocromos. Então, esses fluorocromos, eles podem ser naturais ou sintéticos. Eles sofrem uma excitação num determinado comprimento de onda, que vai ser no comprimento de onda do laser do aparelho, e eles vão emitir a sua fluorescência num comprimento de onda diferente da onde eles sofrem a emissão, ok? Então, quando o fluorocromo ele passar pelo laser, como eu havia explicado antes, ele vai absorver a energia emitida por esse laser, vai sair do estado basal para o seu estado excitado e vai dissipar essa energia através da fluorescência num comprimento de onda específico, voltando para o seu estado basal. Lembrando que a luz incidente do laser, ela é de maior energia e menor comprimento de onda, enquanto a fluorescência emitida pelo fluorocromo, ela vai ser de menor energia e maior comprimento de onda. Assim, o aparelho consegue detectar bem qual é a faixa que está sendo emitida a fluorescência do fluorocromo e consegue distinguir da faixa de absorção. Então, como que a gente vai utilizar isso? Através da marcação de moléculas de superfície celular com anticorpos. Essa marcação, ela pode ser direta ou indireta. Na marcação direta, a gente usa um anticorpo que vai ser específico para a minha célula-alvo, vai reconhecer epítopos específicos da minha célula-alvo, e esse mesmo anticorpo ele já é conjugado a um fluorocromo. Na marcação indireta, eu vou utilizar um anticorpo primário, que é específico para a minha célula-alvo, reconhece epítopos específicos da minha célula-alvo, e vai se ligar a ela. Depois nós vamos acrescentar um anticorpo secundário, que vai reconhecer epítopos que estão presentes na porção constante do meu anticorpo primário. Então, esse anticorpo secundário, ele vai se ligar ao meu anticorpo primário na porção constante, porque é específico para essa porção. E esse anticorpo secundário, ele que vai estar conjugado com o meu fluorocromo. Assim, quando ele passar pelo laser, ele vai emitir uma fluorescência que vai ser detectada pelo aparelho, e assim eu vou conseguir diferenciar aquela população que eu estou estudando. Aqui, a gente consegue ver diferentes fluorocromos que estão disponíveis no mercado, e eles emitem fluorescência em diferentes canais,
tanto o vermelho, quanto o amarelo, quanto o verde. E dessa forma a gente consegue diferenciar esses fluorocromos. Por exemplo, se eu quiser fazer mais de uma marcação, eu tenho que lembrar que eu tenho que usar fluorocromos que emitam sua fluorescência em faixas de luz bem distintas, para que o aparelho não confunda um fluorocromo com o outro. Por exemplo, se eu quiser reconhecer linfócito B, eu posso usar um anticorpo conjugado a FIX, por exemplo. Agora, se eu quero, além de marcar o linfócito B, marcar também o linfócito T regulador, eu tenho que utilizar um fluorocromo que emita luz, emita fluorescência numa faixa diferente do meu linfócito B. Por exemplo, eu posso usar o PI, por exemplo, ok? Que está numa outra faixa de fluorescência bem diferente do FIX. E assim o aparelho consegue detectar sem confundir as fluorescências.